Tudo bem com vocês, pessoal? É importante você abrir o teu coração para a palavra, para que você possa entender o recado de Deus desta noite. Preguei essa mensagem 7, também às 9, e agora o terceiro e último culto, da mesma forma, com a graça de Deus. Acredito eu que ministrarei também. E que você possa abrir o teu coração. Para quê, pastor? Para que o Espírito Santo possa te convencer. Para que o Espírito Santo possa te ensinar acerca das Escrituras Sagradas. Pedro, na sua carta, diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Você percebe que Pedro, ele está falando aos seus ouvintes acerca do que eles praticavam, que era condenável diante da palavra de Deus e que era preciso deixar. Você veja que algumas atitudes praticadas por este povo, Deus traz aqui de uma forma muito exemplar, de uma forma muito clara, que eles precisavam abandonar aquelas práticas que eles estavam fazendo. O texto aqui da primeira carta de Pedro, como também da segunda carta que ele escreve, está sendo direcionado aos cristãos que nesta época haviam nascidos de novo, ou seja, recém-convertidos. Eles haviam aceitado a Jesus. Muitos deles já tinham sido batizados pelas águas, e em alguns casos o batismo já tinha até sido dado pelo próprio Espírito Santo. Aqueles homens, ou seja, aquelas mulheres, aquelas pessoas que se tornaram pessoas novas através de Cristo Jesus. Assim como Paulo também disse, na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz o quê? Novo. O que me chama a atenção é que este povo já tinha se entregado a Jesus, mas as práticas deles tinham voltado a ser as mesmas práticas que eles faziam antes de conhecer a Cristo. Pedro chega até eles e dizem, olha gente, vocês precisam deixar. Deixar é abrir mão, deixar é abandonar, é largar o que você está fazendo para tomar sobre si o que Deus tem para você. Quantas coisas nós estamos fazendo que não agrada a Deus? Quantas pessoas ainda, preste atenção, não deixaram a malícia? Porque, em regra, o malicioso não é só malicioso acerca de uma outra pessoa, é porque a malícia está dentro dele. É mais ou menos assim. O homem, em regra, não estou dizendo que todos agem e se dá a esta forma, como poderia também ser a mulher. A pessoa que ciúma demais do cônjuge é porque ela já aprontou ou está aprontando, e com medo de levar um chifre, então ela começa a ciumar, querer controlar e ter a rédea na mão. Em regra, é isso que acontece. Ela fica com medo de ser traída, então ela começa a querer controlar. Por quê? Porque a maldade está dentro dela, está dentro da própria pessoa. Assim é o malicioso. Como ele é malicioso, então ele vê malícia também em todas as outras pessoas e também nas situações. E o que Pedro está dizendo? Gente, nós que somos de Deus, nós precisamos deixar isso. Malícia, maldade, engano. Como tem pessoas que, infelizmente, dentro de uma igreja, mas enganadas acerca, não dos demais, mas de si próprio, de si mesmos. Paulo disse
Gálatas 6:3, Paulo disse: aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. É o engano que muitas vezes está com a pessoa, dentro da pessoa, e ela não abre mão disso. Por que não abre mão? Já já nós vamos ver. Então você observa que existia nesse povo algumas características contrárias à palavra de Deus, que Deus abominou. Como para nós também é expresso desta forma, é dado desta forma. Porque, por exemplo, nós já aceitamos a Jesus, já somos pessoas convertidas, diga graças a Deus. Somos de Jesus. Pedro não está pregando para os gregos, para os estrangeiros, Pedro está pregando para os recém-convertidos, para aqueles que não tinham um mínimo de chance de querer voltar ao passado. Sabe por quê? Porque eles estavam no primeiro amor, mas o primeiro, quando pensou em começar, já tinha acabado. É assim que acontece com as pessoas. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas ainda não provaram, nem iniciaram o primeiro amor? Por quê? Porque ainda estão cheios de malícia e de engano. Pedro continua dizendo que não só malícia e que não só um engano, mas também são pessoas fingidas. O que é um fingido? Ou agir com fingimento? É o mesmo que agir com falsidade. Se tem algo que, se eu pudesse destacar, como o texto, ele fala de inveja, mas também fala de murmuração, eu ficaria só nos fingimentos. Por quê? Porque se tem algo que Deus abomina, é o cristão falso. Como assim, pastor? Verdade, o que mostra uma coisa, quando na verdade ele é outra. Será que não está acontecendo com a gente? Será que nós não estamos nos comportando desta maneira, por não deixarmos a malícia, por não deixarmos a inveja, a murmuração e o engano, mas persistir em ser fingido, não com outras pessoas? Às vezes pode até ser. Como é fingir ser falso com alguém? Às vezes é aquele sorrisinho do canto da boca, que às vezes você dá para alguém, mas você não gosta dela, que já é um erro, e ainda ser fingido, você está errando duas vezes. Às vezes a pessoa fez algo com você, ou para você, que denegriu a tua imagem, possa ser que sim, possa ser que lhe ofendeu, algo que você não gostou. Chama a pessoa, seja verdadeiro. Chama ela e fala assim: eu não gostei que você fez isso, isso e isso. Não faça mais isso. Sabe por que muitos casais separam? Porque são fingidos, não tem coragem de olhar um no olho do outro e falar assim: ó, eu não gosto que você faz isso, eu não gosto que você age assim. Prefere ficar sem conversar, prefere dormir em cama separada, prefere entrar no divórcio, do que falar a verdade. Eu não gosto que você tenha amizade com aquele cara lá, ó. Aquele cara que você anda com ele não é amigo para você. Você é um cara casado. Você já viu a conversa daquele rapaz? Ele só fala de mulherada, ele só fala de balada, ele só fala disso. Você é casado, você não é solteiro. Fala a verdade. Não seja falso, não seja fingido. Por quê? Porque senão Deus não vai operar, Deus não vai manifestar o poder dele. Quantas famílias se perdem porque não agem com verdade, mas com uma falsidade, com um fingimento, aquele famoso tapinha nas costas, aquela famosa frase: política da boa vizinhança. Crente não tem política da boa vizinhança, irmão. Crente é assim, sim ou não, não. Ou você é, ou você não é. Acabou. O problema é que a gente traz do mundo erros, falhas e práticas mundanas, e que quando se convertemos, deveríamos deixar, mas não queremos. Sabe por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. Amamos o errado. Amamos em fazer o que Deus abomina. Engraçado, preste atenção. Em regra, só fazemos o que gostamos, a não ser que você for obrigado. Então, se ainda você não deixou, é porque você gosta de ser assim. Você não é assim
mas você gosta de ser. É como aquela pessoa, tratando até de, não sei por que eu vou entrar por esse caminho, não falei em nenhum dos cultos isso, mas vamos aqui, deixa o Espírito Santo agir. É aquela pessoa que gosta de se fazer difícil. Está morrendo de amor pelo outro, pela outra, mas não quer dar o braço a torcer. Quer fazer bico doce. Fica fazendo de difícil. Você está sendo fingido. Fala logo, eu te amo e acabou. Você quer ou não quer? É pegar ou largar. Pronto. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto nós agirmos de falsidade, de engano, Deus não vai operar, Deus não vai abençoar. Aí a mulher vira para o marido e fala assim: você me ama? E você, me ama? Não, essa não foi a pergunta. Não responde com outra pergunta. Eu perguntei se você me ama. Responde se você me ama. Não, e você me ama? Fala logo, caramba, eu te amo. Pronto, acabou. Cadê os maridos aí? Cadê marido e mulher? Cadê? Levante a mão. Vira para a esposa que está do seu lado aí e fala assim: eu te amo. Agora fala para ela falar para você. E você? Pronto, é isso aí. Não, mas a gente fica querendo fazer de difícil. Está se corroendo por dentro, está sangrando por dentro, mas quer fazer de difícil, está fingindo. Fala logo abertamente, seja verdadeiro. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então fala. Você precisa ser verdadeiro, você não pode ser fingido. Até porque o amor não é fingido, diz o apóstolo Paulo. Mas entenda, vamos voltar aqui um pouquinho e entender acerca da malícia. A malícia é a mesma coisa do que ser esperto, do que bancar o esperto, do que ser astuto. Astuto é esperteza. Só não se esqueça de uma coisa: o diabo só pôde usar a serpente como a figura própria dele, porque ele viu na serpente uma astúcia, uma esperteza. E Deus não opera nem pela malícia e nem pela esperteza, que é quase a mesma coisa. Cuidado. Tem muita gente agindo desta forma, com malícia, inclusive pessoas que se dizem ser de Deus. Faz isso não, irmãos. A orientação de Pedro para os recém-convertidos era que eles pudessem deixar tudo o que eles trouxeram de bagagem lá de fora. Você é uma nova criatura, e a nova criatura não tem malícia, engano e nem fingimento. Somos verdadeiros, porque Deus nos fez assim. Quem entendeu, diga amém. Continuando, ele diz assim, paz. Deixou o que é errado? Deixou. Agora, vocês precisam desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Você sabe que um jovem ou uma pessoa que nasce de novo, a única coisa, eu estou falando de uma maneira espiritual, a única coisa que ele quer é as coisas de Deus. Perceba que ele está falando do primeiro amor. Você deixou o mundo, deixou. Agora, afetuosamente, você deseja como meninos novamente nascido. Eu nasci de novo. Quem nasceu de novo, diga graças a Deus. Quem é nascido de novo, diga amém. Você não é conhecido como nascido de novo por aquilo que você fala, mas por aquilo que você pratica. E o seu desejo tem sido no quê ou para quem? Ele faz uma menção usando de uma metáfora para ilustrar melhor o que ele queria dizer. Pedro disse assim, gente, vamos entrar na história? Vamos entrar na história? Pedro diz assim, como meninos novamente nascidos, vocês nasceram de novo, o pecado não pertence mais a vocês. Vocês estão limpos, remidos pelo sangue de Jesus. Estão com roupas brancas, vestes novas. Desejai afetuosamente o leite racional, não aquilo que é falsificado. Deixa eu te explicar isso aqui.
ele está falando da palavra de Deus. O leite é o que traz o sustento. De uma forma racional, é com entendimento. Lembra o que Paulo falou? Prestai um culto a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional, um culto com entendimento. Não pode ser um culto sem entendimento. Prestar por prestar, porque Deus não vai estar aqui nem vai te abençoar. Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o que você veio fazer aqui. Assim é o desejo daquele que nasce de novo. Ele deseja, como um menino deseja um leite materno, um leite racional, porque é aquilo que vai sustentar, não é aquilo que é falso. Inclusive, falando de falso, está cheio de pregadores falsos por aí. Pregadores de rosas, que só pregam o amor. Conhece esse hino ou não? Conhece não? Cadê os mais experientes aí? Pregadores de rosas. Não conhece não? Pregue espinhos também. Pregue que Deus é amor. Vai, irmã. Não lembra? Mas é justiça também. Está pregando só rosa, queridinho? É o falso. Os pregadores de alta ajuda na internet é o que mais tem, é o que mais encontra. Que não tem a coragem de abrir a Bíblia, de pregar na sua essência o que Cristo mandou pregar. Isso não é um leite racional, isso é um leite falsificado. É igual aquele leite de caixinha. Você abriu ele uma vez, irmão, se você pôr na geladeira, ele vai estragar, você tem que beber tudo. Agora, você já parou para pensar? Qual é o leite racional, fisicamente falando? Falando de criança, falando de adolescente. Você veja bem uma criança recém-nascida. Cadê o Henrique? Está lá atrás. Mamenta ainda, né? Não sei? Pois é. Quando ele quer mamar, como que ele faz? Fica chorando. Enquanto a mãe não traz e põe aqui. Meu irmão, não cala a boca. É ou não é? É assim ou não é? O que Pedro está dizendo é que o desejo dos recém-convertidos tem que ser como um desejo de uma criança quando quer mamar. Você tem desejado as coisas de Deus? Você grita, eu quero! Você entra em histeria pelas coisas do Senhor, como a Maria Madalena chegou no sepulcro, cadê meu Jesus? Cadê meu Jesus? Onde o puseram? E chorando, porque ela queria Jesus, o Jesus que tinha sido crucificado. Às vezes nós não temos esse mesmo desejo. Tem até um hino que diz, quero conhecer Jesus, eu quero... A gente só canta. Cantar até papagaio canta, né, irmão? Você treina o bichinho, ele canta bonitinho, melhor que a gente, e afinadinho, mas não vive nada do que ele fala. Às vezes nós estamos igual esses bichinhos de estimação. Somos muito bem treinados. Domingo, esses são racionais. Domingo é dia de ir para a igreja. Por quê? Porque a semana eu já aprontei um bocado. Aí eu vou lá na igreja no domingo para tirar os pecados. Você está vindo por causa do peso na consciência. Não é porque você deseja o leite irracional. Engraçado. Eu achei que você já tinha sido liberto da antiga religião, porque lá te mandava fazer 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria, pegar o rosário, o crucifixo, pôr no pescoço, tirava o pecado. E o desejo pelas coisas de Deus já não tem mais. Desejamos tantas coisas, mas Pedro está falando, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite irracional, não falsificado. A palavra, irmãos, ela não é e nunca foi falsificada e nunca será. A palavra é a verdade. O problema são os seres humanos que tentam distorcer e que muitas vezes distorcem para se auto-beneficiar. Já viu falar barganhar? Pois é o mesmo que negociar. O quê? A palavra de Deus, para se auto-beneficiar, como muitos estão fazendo por aí. Por isso que as pessoas, poucas, quando ouviram o discurso que Jesus pregava, em João 6,60, afastaram, porque acharam que o discurso era tudo. Eles não conseguiriam ouvir até o final o que Cristo estava pregando, o que Cristo estava falando. Por quê? Porque é um alimento sólido.
um alimento, um leite racional, com entendimento, vai abrir a tua mente, como o salmista disse. O salmista diz assim: a revelação da tua palavra trouxe-me luz. Quando a Bíblia é aberta, a luz do Evangelho chega àquela pessoa, e aquele que estava em trevas, agora Deus tira de lá e traz para a luz, mas o diabo não quer. O nosso adversário quer que a gente continue enganado, dentro de uma igreja, mas enganado. Acerca dos dons espirituais, acerca daquilo que Jesus tem a nos ensinar e a nos mostrar. E por isso, muitas vezes, ele procura até distorcer e deturpar aquilo que tem sido ministrado a cada culto. Deixa de ser racional para ser irracional, deixa de ser sólido para ser um mingauzinho a qualquer coisa, uma papinha, algo qualquer. Por isso, Pedro reforça essa questão. Se vocês são nascidos de novo, assim como um menino recém-nascido chora pelo leite materno, desse jeito também vocês deveriam se comportar. Não, aquele leite, não aquele leite qualquer que se vende. Por exemplo, você vê lá o leite materno, até comprovado isso, o quanto ele é benéfico e traz sustentabilidade para a criança. Mas se for o caso, se a mãe, por exemplo, vier a faltar o leite, aí você tem que partir para o leite de caixinha, você tem que partir para aquele leite enlatado. Aquilo é um veneno, irmão. Aquilo é um veneno. Em vista do leite materno, aquilo é um lixo. O que é que sustenta? O materno. O leite da mãe. E é isso que nós precisamos entender, como o Pedro está falando. Gente, eu não posso ter um leite que é falsificado. Se você quiser, eu sempre digo, nós podemos aqui trazer vários enganos e usar até a Bíblia para isso. Seria o falso profeta. Mas será que esse é o papel que Deus colocou-me para que eu pudesse dar a vocês? O que é irracional ou o que é racional, que vem da parte de Deus? Porque o que Pedro está falando é isso. E ele continua dizendo: quando vocês têm aquilo que é racional, o crescimento virá. O crescimento, ele acontecerá. Ou seja, Pedro está afirmando que o verdadeiro amor, o verdadeiro anseio por aquilo que Deus está mostrando para nós, é o que de fato vai trazer crescimento. Porque ele está falando assim, afetuosamente, desejai. Ou seja, tem amor por isso. Busque isto mais do que você busca o ouro, mais do que você busca a prata, porque através deste alimento o crescimento espiritual virá. E esse crescimento ele só se dará quando nós somos alimentados de forma espiritual com o leite que vem de Deus, a palavra, sem ser deturpada, sem ser corrompida, mas na sua essência genuína, legítima e verdadeira. Ou seja, sem engano, sem negociar. Então Pedro disse: primeiro, deixe. Depois que você deixa, você deseja afetuosamente, como uma criança quando se encontra com fome e quer mamar. E depois a Bíblia diz no Salmos 84, coloca aí para mim, por favor, Salmos 84, versículo 1, diz assim, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos... O escritor desses salmos é um dos filhos de Corá. O nome dele é Gidite.
Ele que escreveu estes salmos. E ele está dizendo que o amor dele era pelas coisas sagradas que no templo existia, ou seja, pelas coisas de Deus, pelo tabernáculo. Eu estava dizendo hoje para as pessoas, no culto das 9, o seguinte: por que às vezes as pessoas, na figura de pregadores, uns conseguem crescer, outros não conseguem? Pedro deu a receita. Gidite também está falando qual é o caminho. Bom, ele está dizendo, vamos lá, quão amáveis são os teus, ou seja, eu amo o teu tabernáculo, a tua casa, o teu templo. Quem ama, cuida. Como estava essa igreja aqui há 7 meses atrás? Tinha cara de igreja? Nem nome de igreja tinha. As pessoas passavam na frente e pensavam que isso aqui era um patrimônio histórico, não podia reformar. Acredito que pensavam, não, isso aqui não pode mexer. Isso aqui é patrimônio histórico. Eu tenho as fotos do antes e do depois. Por que o senhor está falando isso? Não estou falando de pessoas, estou falando de gestão, de cuidado, que às vezes as pessoas não têm com a casa do... Como que Deus vai dar o crescimento se não tem amor, se não tem cuidado? Como? Só se Deus for louco. E louco, Deus não é. O problema é que muitas vezes nós não nos colocamos pautados na palavra de Deus. Achamos que às vezes já sabemos tudo. E se tem uma coisa que nós precisamos adquirir, é o conhecimento e o discernimento do Espírito Santo, e pedir a Ele ajuda para que a gente venha cumprir toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, como eu louvo a Deus pelo entendimento e pelo discernimento que Ele tem dado. E a glória sempre é para Ele. Você começa, você arruma uma coisa, você cuida de uma coisa, daqui a pouco o crescimento vai vir, como vocês viram que aconteceu e que continua a acontecer. Por quê? Porque é bíblico. Porque está na palavra. Lembra o que eu sempre digo para vocês? Casa de Deus tem que ter ordem e se não tiver, Deus não está aqui, porque Deus não é Deus de bagunça. Por isso que eu falo, criança, silêncio. Se você pode beber água, vai antes, vai no banheiro antes, não na hora do culto. Tenha decência, tenha ordem. Você quer ver o pastor ficar triste quando vai lavar as cadeiras, está cheio de chiclete embaixo? Irmão, que vergonha. Eu fico com vergonha alheia. Fico com vergonha por você, porque eu acho que você que faz isso, que coloca o chiclete debaixo da cadeira, você nunca teve vergonha, eu acho que você nunca soube o que é vergonha. Porque você fazer isso na casa de Deus, imagine como que não é na sua casa. Mas isso é um zelo, é um cuidado, que está onde? Na Bíblia. Gidite está falando, eu amo o teu tabernáculo, eu cuido da tua casa. Deus, para mim é um prazer estar ali e cuidar. Para mim, Deus, isso é um prazer. Você sabe que isso falta para nós, irmãos? Falta este amor, falta este cuidado para com a casa de Deus. O salmista, quando ele escreve estes salmos, ele estava longe do templo, o lugar onde Deus escolhera para revelar a sua presença. Você pode olhar e ver no Antigo Testamento, todos aqueles que fizessem orações virados para Jerusalém, ou seja, para o templo, teriam as suas orações ouvidas e respondidas por Deus. O templo, para eles, era algo sagrado. E para nós? E para nós? Às vezes parece chato, às vezes parece que o pastor está, sabe, sendo até inconveniente, mas não é não. Irmão, no altar não se senta, o altar não foi feito para sentar, aqui não é cadeira. Criança que corre na igreja, o pastor já... Isso é o quê? Isso é um zelo, isso é um cuidado.
que todos nós deveríamos ter, não é só o pregador, não, é todos nós. Porque se está pintado hoje, saiu do teu bolso o dízimo e a oferta. É o seu dinheiro que está aí. Se sujar, se tiver que pintar de novo, eu vou pedir dinheiro para o governador, ele vai dar. Ah, vai. Um deputado federal eu acho que libera. Hã? Vai não? Esquecer? Não ajuda não? Vamos pedir então para o presidente da República. Vamos pedir para o presidente da República. Ele deve ajudar. Ele é bonzinho. Vamos pedir para o secretário. O secretário me abandonou. O secretário me abandonou. Então, voltando para a seriedade, é o nosso dinheiro que vai. Então nós deveríamos o quê? Ter cuidado, zelo, amar o tabernáculo, a ter a vontade por estar aqui. Irmão, preste atenção que eu vou te falar. Inclusive, Paulo falou assim, ó, não deixe as vossas congregações, como é costume de alguns. O que é para a gente deixar, a gente não deixa. Mas o que Deus não mandou deixar, a gente quer deixar. Em regra, se deixamos é porque não amamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não vem aqui? Às vezes chega uma pessoa na igreja, Devan, aí eu falo assim, obreiros, entrega a revista para ele, ou para ela, é a primeira vez que está vindo aqui. Não, pastor, eu já vim outras vezes. Ixi, então faz muito tempo, hein, irmã, que eu nem lembro da tua fisionomia. Eu pensei que fosse a primeira. Quanto tempo? Será que você ama? Só estou te fazendo pensar. Porque talvez você está equivocado acerca do amor, porque o amor que precisamos ter é o amor incondicional. Amar independente de qualquer coisa. Esse é o amor que deve ser dado a Deus. Assim como Ele também nos amou de uma forma incondicional, porque nós nem merecíamos. E Ele deu o seu Filho por amor. Só que muitas vezes o que nós estamos fazendo é completamente ao contrário daquilo que Deus mandou a gente fazer. Fiz questão de anotar aqui, ó, o verdadeiro motivo e objetivo do salmista para a sua devoção era o Deus que no templo estava. No Antigo Testamento, em Êxodo, Deus falou, eu habitarei no meio do templo, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O salmista sabia que Deus se encontrava lá. Por isso que ele amava o tabernáculo e ele não se via longe daquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é possível. Até porque você não vem aqui por causa de mim. Nem por causa dos obreiros. O seu verdadeiro motivo e objetivo para estar aqui deve ser o Deus que aqui você encontra. E eu não tenho dúvida que você tem visto Ele se revelar aqui a cada culto. Você tem visto a manifestação de Deus aqui. Então, o seu objetivo por estar aqui é único e exclusivo, voltado para Deus. É Ele que você vem buscar. É por isso que o salmista está dizendo isso. Ah, pastor, mas tem pessoas que me ofenderam, que me chatearam, que me magoaram lá dentro da igreja. Vai existir. Mas e Deus? O que Ele fez para você? O que Jesus fez para você? Acredito que a única coisa que Ele fez foi só coisas benéficas em seu favor. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque Deus traz contra o teu próprio povo uma reclamação.
Vamos recapitular para a gente fazer o fechamento? Pedro disse: deixai. Porque se você não desapega, é porque você vê valor naquele algo, naquele objeto, e você ama aquilo. É como aquelas irmãzinhas que ganharam, quando casaram, uma panela. Isso já tem 50 anos. A panela está sem cabo. Ela não para em pé no fogão, ela fica assim, igual o João Bobo. Mas a irmãzinha não desapega de jeito nenhum. Tem um amor naquilo. Ela guarda aquilo com carinho, com apreço. Tem nenhuma panela lá assim não, né? Que não para em pé assim na boca do fogão. Entenda, quando você tira o velho, o novo chega. Amém? Pastor, vou largar da minha mulher. Ah, toma vergonha na sua cara. Vou largar do meu marido, ele já está velho. Ah, toma vergonha na sua cara. Estou falando disso, não. Sabia que hoje era o dia da resposta, pastor? Tem pessoas que entendem só o que quer, né? Diga assim: velho é o diabo. Eu estou novinho em folha. Pronto. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Então, o que acontece, irmãos? Deus traz uma condenação para o povo, porque eles não deixam o que precisava deixar, porque eles gostavam daquelas práticas. Aí, nós vemos, na segunda parte, ele fala, se você deixar, o desejo vai surgir, o desejo pelas coisas de Deus. É mais ou menos assim. Lembra quando você servia ao mundo? Quantas prioridades nós tínhamos? Inúmeras. Mas quando nós nos convertemos, todas elas foram substituídas por prioridades que são condizentes com a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Deixamos. E nós desejávamos estar lá. Hoje nós desejamos estar aqui. Olha o contraste. Acredito eu que é um desejo seu estar aqui, até porque você veio. Amém, pessoal? Então é para você entender. Só que nem todo mundo age desta forma. Alguns até começam, mas retrocedem, param, voltam atrás. Como o próprio povo de Israel. Deus, em Jeremias, capítulo 2, usa o profeta para dizer o seguinte. Olha, lá no mundo você desejava uma geladinha. Agora aqui você está desejando uma geladinha só o Shelps. Né, Rodrigo? Rodrigo só no Shelps. Será que ele trouxe uma hoje? Trouxe nada, né? Está trazendo nem manga para mim, que tem lá na casa dele à vontade. Está negando manga até para o pastor, virou muquirano, Rodrigo. Jeremias capítulo 2 diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, irmãos, como nesta noite, a palavra de Deus está diante dos nossos olhos, e a palavra nunca vem para destruir ou para expor ninguém. Ela vem para nos edificar, mas a grande verdade é que ela também dói. Por quê? Porque é uma forma de Deus corrigir os seus filhos. Então Deus tinha algo contra o povo, usa o seu profeta Jeremias, como está me usando nesta noite, para falar para você. O que você está fazendo ou quer fazer é completamente errado e Deus não está junto com você nesta causa. Abandone a malícia, o engano, o fingimento. Abandone a murmuração. E aí, Deus usa Jeremias para trazer o julgamento dos pecados repetidos pelo seu próprio povo, pelo povo de Judá. No versículo seguinte, olha o que ele diz: vai, Jeremias, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. A palavra era de quem, irmãos?
a palavra era de Deus. Às vezes nós cometemos um grande erro quando pensamos que a palavra vem do homem. E se acaso ela vier, deixa o homem prestar contas com Deus, porque ele está no erro, ele está no pecado. Pregador algum, irmãos, tem que preparar mensagem para jogar ponto para ninguém. E são pregadores fingidos que não têm coragem de falar a verdade para o povo. Aí fica jogando indireta. Não, chama a pessoa, fala direto para ela. Deus falou para Jeremias, vai lá e fala para o povo, e não esconde não, fala que foi eu que mandei falar. Pronto. Deus agindo sem fingimento, ou seja, Deus agindo pela verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade. Fala que foi eu que mandei falar. E o que é que eu mandei falar? Fala para o povo que eu vou levar julgamento para eles. Esse era o recado. Passa. Aí ele começa a especificar melhor o seu recado. Ele diz assim, ó, lembro-me de ti. Para. A primeira coisa que Deus está falando para o teu povo através de Jeremias, eu lembro-me de ti, eu lembro-me de como você era. Você já parou para pensar quantas coisas nós fazíamos para Deus e que hoje já não fazemos? Você já parou para pensar, desde quando você se converteu, ou quando você se converteu, como você era? Fervoroso. Como você era, como você tinha anseio pelas coisas de Deus, como você desejava as coisas de Deus. Você já parou para pensar? A pergunta é, você é ainda essa pessoa? Porque quando chamaram Daniel, a pergunta do rei Beltesazar é, você ainda é o mesmo? Porque se não for, não serve. E nós? Será que nós não estamos como o rei Ezequias estava? Um dia eu fui, um dia eu falei, um dia, só lá no passado. E hoje? Hoje eu não faço, eu não atuo em mais nada, deixei abrir mão, não quero saber. Será que nós não estamos assim? O que o povo estava fazendo era justamente isso. Deus fala, olha gente, eu lembro-me de ti. Aí ele continua dizendo, da tua beneficência e da tua mocidade. Mocidade, algumas traduções traz como jovem. Jovem não é no sentido não de idade. Jovem aqui, ele relata um início. Quando nós iniciamos no Evangelho. Quer ver? Muda para mim a tradução, por favor. Volta. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua o quê? Da tua o quê? Sabe o que é afeição? Afeição é um sentimento amoroso, ou seja, uma fidelidade dentro de um relacionamento. De qual relacionamento? Deus e o seu povo, que agora Deus já não via mais. Não via mais o quê? Não via mais o amor no seu próprio povo. Mas eu lembro que um dia vocês tiveram. E hoje? Hoje eu não encontro mais. Hoje eu já não acho mais, eu não vejo mais. Quem está dizendo isso? O próprio Deus, irmãos. Eu fico pensando, Deus olhando para nós, e será o que é que Ele está vendo? O que é que Deus está vendo aqui dentro? O que é que Deus está vendo aí? Será que Ele tem visto ainda que existe amor? Será que Ele tem visto que existe afeição? Porque nesse povo, no caso, no próprio povo dele, já não existia mais. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, quando vocês estavam no início. Quando vocês estavam no fervor, naquele amor. Eu lembro que vocês eram assim. Eu acredito que um dia você também já foi assim. Uma mulher fervorosa na presença de Deus. Um homem fervoroso na presença de Deus, que não via a hora de vir para o culto,
que não via a hora de marcar uma vigília para poder estar aqui, que não via a hora do pastor chamar para ir no monte, para ir fazer oração, para fazer visitas, para evangelizar. Você não via a hora. Por isso que Jesus disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Hoje não tem mais quem evangeliza. Hoje não tem mais pessoas para cuidar de crianças, para ser tia de escolinha. Hoje não tem mais pessoas para ajudar com os jovens. Hoje não tem mais pessoas para fazerem visitas em hospitais, em presídios. Hoje não tem mais pessoas que saem para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Hoje já não tem mais pessoas que têm o amor dentro de cada coração para poder falar daquilo que um dia aconteceu na vida delas. Sabe por quê? Porque simplesmente, como Jesus disse, o Deus de muitas pessoas é o próprio ventre. O amor é só o amor próprio. Ninguém se importa mais com o sofrimento alheio. Ninguém se importa mais com o necessitado, com o pobre, com o caído. Por um simples motivo. Não tem como eu me importar com outras pessoas se eu não me importo acerca do meu Deus. Se eu não amo servi-lo, se eu não amo estar, se eu não amo o seu tabernáculo, se eu não busco as coisas que ele tem para mim, não tem como eu amar também o meu próximo. Não tem como. Por isso, Jeremias disse: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, paz, e do teu amor, quando noiva. Quando ele se refere a jovem, quando ele se refere a noiva, ele está falando do relacionamento ali inicial de Israel, que tinha com o seu próprio povo. Você vê, por exemplo, que Deus ele fala aqui, ó, do teu amor quando você era jovem, quando você era noiva. E de como me seguias onde? Espera aí, irmãos, vamos entender isso aqui? Quando o povo foi liberto das mãos de Faraó e que começou a seguir a Deus no deserto, no sol eles adoravam. À noite com frio, adoravam. E em todo o tempo eles adoravam. Isto no início. Porque depois que o tempo foi passando, chegaram em um local que não havia água. O que eles fizeram? Murmuraram. É por isso que Jeremias está trazendo o julgamento divino para aquele povo. Porque no início eles eram de uma forma e terminaram completamente diferentes. Inclusive, muitos deles perderam a terra prometida por causa da murmuração. Mas no deserto, eles serviam. Deserto, um local de escassez, de esterilidade e de sofrimento. Aí vamos trazer para os nossos dias. Quantos de nós aqui servíamos a Deus só no deserto? Todos nós. Como assim? Vou te explicar. Quando a gente estava precisando ser alcançado por Deus, porque se encontrávamos enfermos, doentes, em muitos casos viciados, seja o vício que for, nós estávamos todos os dias na igreja, porque queríamos nos libertar. Queríamos uma cura e queríamos um milagre, mas as coisas melhoraram.
e já pensamos que não precisamos mais. Já diminuímos a frequência nos cultos e na maneira de servir. Eu fico pensando, será que vai ser necessário Deus permitir que o deserto chegue novamente para que a gente volte a servir como se deve? Falta de tudo, com escassez, com sofrimento e com dor. Talvez assim a gente encontre a porta da igreja para estar em todos os cultos aqui. Por que tem que ser assim? Você já parou para pensar? Não, pastor, agora já deu uma melhorada, e agora, pastor, agora eu tenho que curtir. Ah, você tem que curtir. Tá certo. Agora você não tem mais tempo para Deus? Não, pastor, agora... Não, pastor, eu venho, mas também não é assim demais, né, pastor? Quem tem que estar todo dia na igreja é o senhor, né, pastor? O senhor que é pastor, eu não sou nada. Tá certo. Errado é a Bíblia, certo é você. É por isso que o julgamento divino veio, dado por Jeremias, que não parou por aqui. Se você for olhar a Bíblia, nós estamos falando de um Velho Testamento, mas se você for para o Novo, em Apocalipse 2, a Bíblia traz como reclamação da parte de Deus para uma das 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Éfeso, a falta do amor. No Antigo Testamento aconteceu, no Novo, a mesma coisa. Porque assim é que as pessoas estão vivendo. Só muda-se a época, mas as práticas continuam a mesma. Você quer ver? Coloca para mim Apocalipse 2 e eu finalizo aqui. É uma mensagem de conscientização, irmãos. Olha só, escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Passa. Eu sei as tuas obras, e teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes o quê? Tem muita gente que acha ser alguma coisa, ó, mas não é nada, né? Passa. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Ó, só elogio. Se parasse aqui, irmão, estava 1000 maravilhas. O problema é que não para. Passa. Tenho, porém, contra ti, que deixastes, meu Deus, a igreja deixou de amar. Como se pode acontecer isso? Quem é o amor? Quem é o amor? O amor é Deus. Então a igreja não tinha? A igreja não tinha? A igreja não tinha Deus. Quem é a igreja? Nós. Você tem? Deus está com você? Pelas suas atitudes e pelo teu desejo, vamos lá? O que você mais deseja? É as coisas do mundo ou as coisas de Deus? Porque não tem como servir a 2 senhores. Ou você amará um e odiará o outro. Se o teu desejo tem sido mais para as coisas do mundo, então Deus já não está aí. Isto era uma realidade da igreja de Jerusalém, era uma realidade da igreja de Éfeso e talvez tenha sido a sua realidade. Por isso João disse
Sem Jesus, nada podereis fazer. Se não tem o amor, não tem Deus. Se não tem Deus, não tem Jesus. E sem Ele, nada vamos conseguir fazer. A igreja de Jesus precisa recuperar os princípios que perderam. O amor, Deus. Tem um hino que ele fala muito sobre isso. Um hino muito antigo, que relata a história da igreja, como ela era, e que, infelizmente, nos dias de hoje, nós já não vemos. A igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram a sua fé de cristão. É um exemplo para mim. É o que diz o hino. Verdadeira lição. Aí o cantor pede: reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como era os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Conhece esse hino? Alguém conhece? Reaviva tua igreja de novo. Eu queria ver. Sabe ela, Léo? Cadê o Thales? Me pergunta se ele sabe dela. Sabe nada também? Sabe nem que ele almoçou hoje. Você sabe, Thales? Eu não quero o refrão, quero a outra. Chama lá minha esposa. Mas eu acho que ela nem trouxe o adaptador também. Não é? Ela sabe. Vê se ela trouxe o adaptador para colocar no celular para a gente fazer um playback aqui. Ficou lá? Ei, Jesus. Amém. Mas a igreja precisa resgatar esses valores. Antigamente, eram-se jogados cristãos no Coliseu, os leões eram soltos e eles não negavam a fé. Aumenta a fornalha 7 vezes. Pode jogar, eu não vou negar. Hoje, deixa para lá, né? É melhor deixar para lá. A gente já está negando só de pensar. Então não vamos pecar, não. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aquela devoção que a gente tinha. Traz aí, traz a letra desse hino aí. Deixa eu mostrar para o povo aqui, fazendo um favor. Coloca aí a letra para mim. Não, quero só a letra. Quero só a letra. Não trouxe nada, vocês viram eu falar lá hoje, ninguém trouxe nada, ninguém preparou nada. Já não tem mais amor. Quando vocês tiver amor, aí vai fazer certinho. Coloca aí para mim. Reaviva a igreja de novo. Isso. Não precisa colocar para tocar, não. Só quero a letra. O hino fala assim, ó: sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Os santos aqui é os cristãos. Enfrentou até os leões pelo amor ao evangelho. E foram mortos. Deus não livrou, não. Porque o corpo para nada serve. Morreram. Inclusive a alma deles, segundo as escrituras sagradas, está debaixo do altar do Senhor. É o que diz a Bíblia. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Lá é a vitória garantida.
é um exemplo para mim, verdadeira lição. Aí o que ele pede? Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Peça isso para Deus nas suas orações. Eu quero ser não como eles foram, eu quero ser melhor. Este amor precisa estar aqui. Este amor precisa andar comigo. Eu estou preparando vocês para uma grande perseguição que a igreja está prestes a sofrer. Se a gente não amar, nós vamos cair na apostasia e vamos perder a nossa salvação. Se nós não amarmos a Jesus, já está acontecendo perseguições até de família, perseguições nas escolas, nas faculdades, perseguições em todos os lugares. Daqui a pouco, irmão, o decreto vai baixar e o negócio vai pegar fogo. E nós, permanecendo firme na fé. O corpo, Paulo diz, o exterior pode até se corromper, mas o interior se renova a cada dia. O que serve é a alma e o espírito para Deus. Agora, se não tiver amor, não tem nada. Aplauda Jesus.